tivéssemos a possibilidade de ter palcos, espetáculos, festivais, locais, grandes, pequenos, tudo isso, se estivessem no seu auge, no seu melhor, na sua melhor forma de expressão, o que é que seriam algumas coisas que seriam mais normais? Então, numa visão extremamente otimista, diria que a existência de uma ou mais artistas pop que trazem Portugalidade na sua proposta sonora, e esta proposta estar inteiramente integrada por aquilo que é entendido numa perspectiva global como pop. Fenómenos como no Brasil termos a Anitta, que leva o baile funk, que era um estilo que era proibido, era música que era proibida, e era música das periferias, das favelas, e de repente torna-se um estilo musical que é acessível a todo o mundo, ao ponto da Madonna querer ter num álbum uma música com uma batida baile funk. Ou neste momento tu teres grupos de K-pop que estão a utilizar a batida baile funk nas suas músicas. Poderia... Ou até mesmo a Rosalía, que leva o flamenco e até mesmo a língua espanhola a um nível de internacionalização massivo. E está perfeitamente integrada com todos os fenómenos, não só de música, mas de cultura pop. Com isso também o Bad Bunny, o último álbum dele, foi mesmo isso, Puerto Rico para o mundo. Exatamente, tal e qual. No dia em que Portugal conseguir este feito, ou seja, um artista ou uma artista que chega a este nível de internacionalização, mas não com raízes sólidas. Mas não sob uma perspectiva de world music. Sim. Tipo, alguém como... Eu acho incrível artistas como a Marisa, a Carminho, até mesmo a Ana Moura, que eu adoro, Gisela João. Até mesmo se formos a falar da OG, Amália Rodrigues, ok, mas o fado é entendido como world music, é entendido como Portuguese folk music. Sim. E aqui... Tu estás a falar especificamente de falar pop. especificamente de pop, mas com uma identidade indubitavelmente portuguesa, com signos indubitavelmente portugueses. E tornar a cultura portuguesa em algo sexy, porque Portugal é sexy. Bem-vindos ao podcast No Seu Melhor, um podcast onde criamos espaço para falar de indústrias diferentes no seu melhor. Hoje vamos falar de música no seu melhor e temos connosco Alex Alva, músico e várias outras coisas que podemos começar a descobrir com o tempo. Mas bem-vindo. Obrigado por me convidarem para É um este prazer. podcast. Sim. Prazer muito grande ter-te cá. E com isso, para começar, quem és tu? E também um bocado de o que é que te trouxe à música, o que é que te trouxe a fazer o que fazes hoje? Ok. Começar pelo princípio. Olá, o meu nome é Alex Alva Teixeira. Eu faço música. Tenho feito sempre muitas coisas diferentes, mas sempre ligadas à música. Tanto no seio de fazer parte de uma banda de rock ou de uma banda pop, ou às vezes nos bastidores enquanto autor a escrever letras para artistas pop. Ultimamente tenho tocado muito como DJ também, mas recentemente também tenho colaborado com a companhia Teatro Praga, onde tenho-me convidado para desenvolver paisagens sonoras para os espetáculos ou também integrar os espetáculos. Eu costumo dizer que sou uma espécie de não ator, mas tenho sorte porque estou numa companhia em que todos os espetáculos em que tive que estar em cena estava sempre a fazer de mim, então nunca fui uma personagem, era sempre o Alex a romper em cena. Então, sim. Eu acho que é uma boa forma de resumir, mais ou menos, as muitas coisas que eu faço, e posso estar a esquecer-me de algumas. Sim, provavelmente, mas aparece mais para a frente. Mas uma pergunta também é porquê é que tu estás nesta... Porquê é que tu fazes o que tu fazes? Como é que chegaste a fazer estas coisas? Então, não indo pela via da psicanálise, porque é uma coisa que surgiu na infância.
as minhas memórias mais fecundas da música, provavelmente ver a minha mãe a tocar guitarra clássica. Ela tocava guitarra clássica na igreja que frequentávamos, mas também a música chegava através da televisão. Eu lembro-me de ver o Michael Jackson na TV e adorar, ou ver Nirvana e ter assim uma espécie de ter uma espécie de fascínio que me fazia sentir que um dia eu queria provocar nas pessoas as emoções que estes artistas estavam a provocar dentro de mim. Daí foi uma série de passos. A figura do Kurt Cobain foi importante para eu perceber que, ok, eu quero cantar, então tenho que saber fazer canções. Para fazer canções tenho que aprender a tocar um instrumento. Ok. Primeiro comecei com uma guitarra baixo, porque tinha menos cordas e era mais fácil. Mas rapidamente a guitarra clássica da minha mãe tornou-se o instrumento de referência para mim. Sim. Faz sentido. E nisso, nesta criação musical, basicamente é uma coisa que tem acompanhado a vida inteira e que nisso hoje em dia conseguimos ouvir 3 discos, um EP... Sim, mais... sim, mais outras coisas de outros projetos e colaborações que vão surgindo. Uma coisa também que eu quero muito referir, porque uma das razões porque é que eu te conheço foi também por, numa altura em que ainda não gostava tanto da tua música, ver-te ao vivo foi uma coisa muito especial, porque eu estava a ir a muitos concertos e foi sempre um concerto, das 2 vezes que te vi ao vivo nesses anos, foram concertos que sobressaltaram muito porque tu és, em palco, és incrível. É a minha leitura. És, tipo, a maneira como a tua presença em palco, sendo um deles um palco, um correto, isto foram as duas vezes no Bons Sons, e o outro, o maior palco dos Bons Sons, e em ambos eles estavas super confortável, super bem, e a interação com o público foi incrível, e eu estava sempre super... com tantos concertos, a ver tantos concertos, a sentir mesmo, isto foi mesmo especial. Obrigado. Então, também um bocado de como é que chegaste a isso? Eu acho que, na verdade, é como qualquer prática artística ou desportiva, é sempre uma questão de prática e de tentativa e erro. Eu, no meu primeiro concerto que dei na vida, não estava com essa vontade. Lembro-me perfeitamente que foi na escola básica, eu devia estar para aí no 7º ano, não me recordo bem, e eu tremia por todo o lado e era notório, mas pronto, meio que arranjei um mecanismo para usar isso a meu favor. Fingi que era um gimmick, fingi que era um daqueles tiques esquisitos, meio a Tom York. E fingi que fazia parte, mas estava super nervoso e tremia por todo o lado. Mas até chegar a esses concertos que tu viste, que deve ter sido Bons Sons 2015 e 2016, exatamente. Eu dei muitos concertos antes com bandas de garagem ou até mesmo no contexto dos Dalva. Nós já tocávamos juntos antes da banda existir. Então meio que fomos adquirindo muita experiência e aprendendo a fazer. Aliás, eu também sou formador na World Academy e de vez em quando convidam-me para fazer workshops de songwriting e eu tenho uma perspectiva em que eu digo sempre que tu aprendes a fazer. Então os meus exercícios tendem a ser muito práticos, em que eu incentivo as pessoas a fazer as coisas. Se o contexto for... Se calhar, se o contexto for os módulos que leciono de comunicação e de marketing aplicados à comunicação de música independente, se calhar é mais teórico e falamos de casos práticos relacionados com PR ou redes sociais. No contexto do songwriting, o exercício vai ser vamos fazer canções com balizas diferentes e condicionantes diferentes, mas o exercício vai ser sempre vamos fazer, porque é fazer que tu aprendes. Eu, como alguém que gosta muito de analisar música, eu posso dizer que nunca me ajudou isso como maneira de fazer. Sim. É muito à volta eu gosto imenso porque dá-me mais, mas é uma prática diferente. Então, sim, acredito muito que a única maneira de fazer a escrita de música é fazer. Exato. É descobrires que não gostas da maneira como fazes alguma coisa, então aprenderes o que é que gostaria a ser ti de uma maneira muito tua,
mas não tendo de ser da... Sim. Sim, percebo. Também para ir um bocado de ti para um bocado para fora também, qual é que é a tua... Como é que tu percebes neste momento a indústria da música, em Portugal especialmente, acho eu, mas como é que tu explicarias a pessoas que não estão por dentro o que é a indústria da música neste momento? Ok, de uma forma muito sincera, e peço já desculpa a todos os ouvintes deste podcast, por todos os convidados antes de mim sinto que eram muito mais versados e especialistas nas suas áreas de ação. Mas eu sempre fui um artista independente, então nunca tive muito por dentro da forma como funciona a indústria per se. Sim. E embora tenha colaborado com artistas que estejam em majors ou ocasionalmente há um projeto que me obriga a assinar um contrato com uma grande corporação da área da música, sempre, desde muito cedo, percebi que queria que o meu percurso fosse pautado pela independência e percebi rapidamente que uma editora grande é uma corporação e tem que responder. Então, estando em Portugal, tenho que responder ao Departamento Ibérico, ou tenho que responder a alguém que está nos Estados Unidos. E eu queria que a minha música fosse uma peça de arte e não necessariamente um produto para corresponder a números num Excel ou num relatório anual. Então, mas mesmo assim, no Portanto, teu lado como... só posso falar pela minha experiência. Mas como artista tenho independente. noção que sei lá, a música tem muitas vertentes diferentes. E só no sentido de espetáculos ao vivo, neste momento, em 2025, não é a mesma coisa que era em 2015, quando me viste pela primeira vez. Sinto que neste momento o mercado é muito mais competitivo e também agora num período pós-pandémico existem menos espaços para artistas independentes ou artistas emergentes terem espaço para apresentar as suas ideias ou para experimentar novas formas de fazer música chegar às pessoas. Temos menos venues. Eu sei um bocado do espectro americano porque é que isso mudou, mas não sei... Estou a pensar mesmo no nosso país. Desde a nossa cidade, Lisboa, tem sofrido uma série de alterações devido à especulação imobiliária. Nós perdemos imensas salas de espetáculo, em particular na zona do Caixo de Dré. Parece que toda a vida noturna e todos os espaços de partilha de música ao vivo estão a ser substituídos por empreendimentos de luxo e hotéis. E de repente espaços onde tu conseguis reunir certas comunidades ou onde poderias ter experimentação artística deixam de existir. Isso, na minha visão, preocupa-me, na medida em que eu faço uma comparação com o mercado espanhol, em que até a nível estatal existem incentivos diferentes para diversas áreas. Tens um exemplo, um dos mais conhecidos é a série Casa de Papel, em que era uma série televisiva que não teve sucesso em Espanha, mas alguém na Netflix lembrou-se de comprar a série e, de repente, passado uns anos, essa série torna-se um êxito global. Mas para isso acontecer, foi necessário, antes disso, haver uma série de incentivos do Ministério da Cultura espanhol para criar infraestruturas para diversas produtoras de cinema terem espaço para fazer isso acontecer. Ou então, um dos casos que eu acho mais interessantes são artistas como a Rosalía ou o C. Tangana, em que estão num país em que os 2 primeiros discos da Rosalía são trabalhos universitários. Ela estava a tirar uma licenciatura em flamenco. Eu, do conhecimento que tenho, eu não sei se nós temos uma licenciatura relacionada com a música que esteja intimamente ligada ao fado, por exemplo. Ou, sei lá, tu tens na FCSH estudos musicais, mas não estás necessariamente a aprender a produzir música. Estás a aprender coisas relacionadas com a história ou até mesmo o papel da música na sociologia. E mesmo os cursos de música em Portugal estão muito voltados ou para o jazz ou para a música erudita. Mas também, lá está, eu falo de um lugar não tenho assim tanta propriedade para falar também sobre estas formações, na medida em que também sempre fui autodidata. Mas muita coisa seria diferente se, não só na música, mas até mesmo na forma como a nossa cidade é neste momento, se nós encarássemos
olhássemos para a cultura portuguesa com menos vergonha, Sim. até mesmo ter menos vergonha da música pimba, da música tradicional, do canto alentejano, de uma série de coisas. Agora tive uma ideia, tipo, pensar uma Sophie a usar música pimba dentro das... uma versão portuguesa, obviamente. Sim, mas imagina, eu penso... Mas isso existe. Num contexto muito underground, tens artistas como a Sereia, ou até mesmo o Pedro Mafama. Sim. Até mesmo o próprio Conan Osiris. Usam signos da música, da música popular portuguesa. Sim. E criam híbridos com coisas que nos chegam de fora. E eu sinto que, por exemplo, olha para a nossa cidade, de repente o café onde nós íamos comer pastéis de nata e bifanas e comida típica do nosso país, de repente é substituído por um café de brunch com tostas de abacate. Sim. E eu, quando visito Madrid, eu noto que as coisas continuam espanholas. Quando vou a Barcelona, as coisas continuam catalãs. Uma das poucas exceções que eu noto em que uma cidade portuguesa que se moderniza, mas mantém uma identidade muito vincada é Chaves. Por mais que as coisas ganhem uma nova cara, continuam a ser minhotas, continuam a ser flavianços. Mas ontem estava a falar com a minha amiga Joana Barrios e ela estava a dizer que um dos grandes problemas de Portugal é esta vergonha com a cultura. Sim. E não olhar para a cultura portuguesa como uma cultura dominante. Sim. Ela recentemente esteve na Grécia e tu não vês... Os gregos adoram a Grécia. Não vês a McDonald's por todo o lado. As pessoas engraçado. Valorizam a gastronomia e a cultura local. Ao ponto do McDonald's em Thessaloniki era o espaço de encontro. O que é que isso quer dizer? Quando fechou, porque não tinha pessoas que cheguem a consumirem, toda a gente estava tipo, oh pena, agora não sei como é que dizer que eu quero ver os meus amigos. Sim. Era sempre, vinham-se à frente do McDonald's e depois iam para o outro lado. Exatamente. Mas sim, também é uma coisa de... É engraçado, porque quando tu disseste que estamos a perder espaços para conseguirmos estar sem ter de... sim, para ser underground, basicamente, espaços underground. Eu estava agora a pensar no exemplo estadunidense que está a acontecer neste momento, que é, durante o Covid, as grandes empresas compraram todos os venues, todas as salas pequenas, todas as salas pequenas. Então, todos os artistas independentes só conseguem ir para essas salas agora com um contrato com uma das grandes empresas. Exato. E eu estava a pensar, como é que isso seria em Portugal? E depois tu começaste a falar. Obviamente tem a ver com especulação imobiliária. Sim, porque também a Planeta Manas fechou agora há pouco e acaba por ser uma coisa parecida, provavelmente diferente, mas parecida. Sim, é um exemplo muito semelhante e eu compadeço muito com o caso da Associação Mina ou do Planeta Manas, porque era um espaço que tinha essa importância. Existe um grupo ainda considerável de artistas e de apreciadores de música que muito dificilmente vão encontrar um espaço para se expressarem dessa forma ou para experienciarem a música de uma forma que era possível naquele sítio. E é triste tu ver este espaço a desaparecer. Uma coisa para ser um bocado mais específico, o que é que espaços tipo esse significaram para ti? Porque tu, hoje em dia, tu tens um nome conhecido, pessoas conhecem o teu nome, conhecem a tua banda, se calhar não conhecem alguma cena assim tão bem, mas também partilhas no teu Instagram, então quando estão-te a seguir e estão muitas pessoas a seguir-te, também veem um bocado disso. Mas o que é que, para chegares a este ponto, o que é que estas salas significaram para ti? São importantes na medida em que permitem, lá está, para eu chegar ao palco principal do Bons Sons e entregar o concerto competente que tu viste, tive que começar em sítios mais pequenos. E servem precisamente para isso, para tu aprenderes a profissão, tu formares cultura e não só. Há cultura que é para nicho e é igualmente válida. Sim. Há artistas que esgotam as maiores salas do país, como o Mel Arena, mas também eu acho que seria muito redutor nós acreditarmos que algo só é válido quando chega a esse estágio. Exato. Então, alguns dos melhores concertos que eu já vi foi no Sérgio Beijo. Sim. É uma sala que eu adoro e é são 200 pessoas. É uma sala que é muito importante, sim. A Zé dos Bois também...
também possibilita a termos acesso a artistas internacionais Underground. que de outra forma não teríamos forma de poder usufruir desses concertos. Então. Completamente de acordo. E que se calhar num país com uma escala maior, com uma população maior, podem tocar numa sala com uma lotação superior à da Zé dos Bois. Mas tendo em conta que o nosso país é mais pequeno, logo também se calhar determinado nicho será mais pequeno, faz sentido haver uma sala que nos permita ter acesso. Sim. Ou seja, porque a cultura não acontece só em Berlim, não acontece só em Londres. É super importante termos espaços alternativos para também tornar o nosso acesso à cultura mais diverso. Sim. E eu acredito que a cultura passa muito por uma questão de diálogo. Sei lá, houve uma altura em que era muito difícil termos acesso a música de fora. Eu lembro de uma vez ir ouvir o Zé Pedro dos Chutes falar sobre a forma como os vinis chegavam de Inglaterra até cá. Alguém tinha que ir lá e um amigo trazia e toda a gente juntava-se na mesma casa e ouviam o disco e ninguém mexia na agulha. E é tu pensares tipo, a forma como os discos de rock and roll depois vão influenciar estas pessoas. Sim. Que vão fazer uma banda chamada Chutes e Pontapés e torna-se das maiores bandas de rock do país. Hoje em dia com a internet é mais fácil termos acesso a coisas que estão a acontecer fora do país, mas acho que experimentá-las em viva voz, in loco, temos uma aprendizagem muito diferente. Sim. E até mesmo o espaço underground até nos permitem trocar ideias com os artistas, com as equipas técnicas. E até mesmo pensar numa perspectiva de intercâmbio, se calhar eu ao conhecer um artista espanhol que vem tocar ao Music Box, pode surgir aqui uma relação de amanhã ir eu a Madrid. Sim. Então, sim. Pois espaços de encontros, momentos que se possam encontrar. E Music Box mais um que vai fechar, não é? Sim, sim. E sim. 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 É preocupante em Lisboa tu veres espaços culturais a fechar. Uma coisa que é engraçada nisso, uma memória que eu tenho muito associada, aliás, duas memórias que eu tenho muito associadas ao Music Box. Um foi ver Thug Unicorn, aliás, foi a Cachibi especificamente, sim. lá. E foi tipo numa altura em que a Sophie estava a começar a ver uma coisa dessas, especialmente uma pessoa portuguesa a fazer isso, foi incrível também, porque há muita conexão em termos de ir buscar música que muitas pessoas estavam na altura muito de um lado, isto é um bocado a gozar, buscar isso e não era nada a gozar, era só honesto, a maneira de expressar. Sim. Incrível. E depois logo a seguir, Cakes da Killa, que foi um dos poucos artistas de hip-hop na altura que não encheram sala em Lisboa, que eram tudo em salas pequenas, mas estava tudo enchido porque hip-hop já era grande, mas os produtores não sabiam, então não punham em salas maiores. Mas de repente, Cakes da Killa ter um espaço, mesmo de ser underground, mesmo hoje em dia não ser muito conhecido, mas também uma coisa LGBT, ter espaço internacional LGBT, ter espaço e espaço para dançar e tudo isso. Sim. E mesmo que não seja tudo um sucesso, senão como é que pessoas vão conhecer? Sim. Especialmente o lado underground. Imagina, o Barreiro Rocks tem uma história muito interessante. Houve um ano em que o festival não aconteceu porque as pessoas que estavam na Câmara Municipal achavam que o Barreiro Rocks não era um projeto relevante para a cidade e nesse ano eles iam buscar White Stripes. Pronto, e não houve um concerto White Stripes no Barreiro Rocks porque esse ano a Câmara entendeu que não era importante. Ou, por exemplo, a primeira vez que Ty Segall tocou em Portugal foi no Barreiro Rocks. Não sei, estas iniciativas que dependem até mesmo de apoios municipais. Outro festival importante nesse sentido era também o Milhões de Festa. Sim. Um festival que eu nunca fui, que eu queria ter sempre ido e depois não aconteceu. Acabam por... trazem muitas vantagens até às localidades e às vezes as pessoas não entendem, não só colocam... Não só contribuem para a descentralização, as coisas não acontecem todas em Lisboa e no Porto,
mas também as pessoas viajam, vão até aos sítios, Sim. movimentam a economia local e às vezes até estimulam a ideia de se calhar para o ano vamos passar férias Exato. aqui ou vamos aqui ao lado. Eu não sei, eu não quero estar a meter as fichas todas em chaves, mas eu noto pelo Festival N2 que tem sido um case study de sucesso nesse sentido. Porque para nós lisboetas é uma cidade que fica super longe daqui, uma viagem de autocarro são 6 horas, mas eu estive no Brasil e acredito em 6 horas de viagem não é nada. Nós é que não estamos habituados a estar num país com uma determinada escala. Mas a verdade é que quando tu consegues aliar um festival que tem uma oferta cultural relevante a fazeres visitas a tudo que está à volta, desde da oferta gastronómica a monumentos históricos, até mesmo tu pensares, ok, aqui começa a maior estrada nacional do país, esta é uma das cidades mais antigas do país, e quando tu começas a falar com a população local e a perceber porque é que as casas foram construídas desta forma, e falar sobre as invasões que existiam, a ligação que têm com Espanha, acaba por ser super enriquecedor. Então, e, a meu ver, não é só enriquecedor para a cidade em si, mas também para os festivaleiros e os turistas que a visitam. Sim. Não sei, para mim, até quando eu penso noutro festival como o Extra Muralhas, em Leiria, eu também sinto muito essa ligação. No início era entre muralhas, porque acontecia dentro do castelo, e havia essa experiência de tu experienciares um objeto arquitetónico, histórico, através de outra perspectiva. Mas agora o festival está muito mais integrado na cidade e tu consegues conhecer Leiria através da experiência de ir ouvir música. Também nisso, uma coisa que estás a trazer muito fortemente é uma das coisas que nós deixamos a arte fazer é mudar a nossa perspectiva. Sim, eu acho que é um privilégio que a arte tem, que depois fica um bocado... a mim dá-me um bocado de pena a maneira como nós estamos a tratar a música geralmente hoje em dia, como um ouvinte de música. E é por causa disso que para mim é sempre, como eu deixo a música mudar a minha perspectiva, também vou procurar música para mudar ainda mais. É a minha prática, e eu sei que isso não é a parte mais normal, mas e nisso, nos festivais estavas a dizer a parte de muda a perspectiva sobre os lugares também, muda a perspectiva sobre o chegar lá, a viagem, e sim, isso conseguir também usar a música, não como utilitário usar para conhecer a cidade, mas do lado mais integrado, cultural. Sim. E é nisso, se não for uma coisa separada, obviamente, porque também em Paredes de Cor é um festival super conhecido, pessoas adoram. Eu não passei nenhum tempo na vila, só passei tempo no campismo e no festival. Sim, mas aconselho-te, se tiveres a oportunidade de tornar a ir a Cor, de visitares a vila. E, aliás, uma das coisas mais interessantes são os dias que antecedem o cartaz principal, a programação principal do festival, uma espécie de programação oficial, não diria paralela, mas é o Sobe à Vila em Paredes de Cor, ou seja, a oferta para os festivaleiros que vão mais cedo para acampar. E há concertos e DJ sets nos dias que antecedem a programação dos palcos principais. Isso é uma ideia ótima. Sim. E eu não desconheço os números, mas o festival é muito importante para aquela localidade e mexe muito com a economia local. Eu não sei se o que eu vou dizer é um disparate, mas eu creio que li num jornal que foi construído um hospital por causa da afluência que existe no festival. Sim. Ou seja, existe uma série de necessidades em torno do festival que vão dinamizar Paredes de Cor. Pois, porque se não fosse isso, mas, pronto, eu espero não ter a Braga ou uma coisa assim. Sim, exato. Eu espero não ter dito nada errado. Podem sempre fazer fact-check em casa. mas a verdade é que
a cultura, eu acho que a cultura e o desporto, Sim. não necessariamente apenas o futebol, mas cultura e desporto têm um papel muito importante na saúde de uma sociedade. Sim. Então, Sim, eu acho que o futebol sim. também pode ter, por exemplo, em Inglaterra, o futebol tem 10 níveis de pirâmide Sim. e as equipas no 7º escalão conseguem ter estádios de 2.000 pessoas. Sim. Que isso é mexer a economia local. Eu não queria desvalorizar o futebol. Sim, mas queria apenas futebol só há 3 valorizar. equipas. Sim, queria valorizar outras práticas desportivas. Mas também eu acho que em Portugal um bocado uma descentralização dava muito jeito. E nós temos atletas, a verdade é que nós temos atletas incríveis Que não conseguem o financiamento para conseguir fazer as coisas que eles fazem. Exato. E é impressionante ver atletas olímpicos que trabalham, estudam. Recentemente eu conheci uma atleta que ela é médica e fazia salto à vara e recentemente foi mãe e tive uma conversa muito extensa de como é que ela conseguia gerir a sua vida com os poucos apoios que existem no nosso país para ser uma atleta de alto rendimento e os sacrifícios que são necessários para um atleta a este nível ter possibilidade de ter um curso superior. Porque não vale a pena o Presidente da República bater a mão no peito e dizer que os nossos atletas, a maioria, têm cursos superiores, mas não considerar o facto de eles não terem apoio nenhum. Exato. E os sacrifícios que toda uma família tem que fazer para que isso seja possível. Sim. Também eu acho que é muito importante pessoas que isto pode-se pôr na arte ou pode-se pôr no desporto muito parecido aqui. Pessoas que estão a dedicar a sua vida a uma coisa que traz beleza para muitas pessoas, eu acho que é importante terem mais do que isso só na vida. Mas há uma diferença entre ter de ter mais e poder ter mais. Sim. E também nisso eu acho que o futebol faz um bocado o inverso, que é tem-se de focar tanto no futebol, porque é uma coisa tão que pode render tanto à família, etc, em Portugal especificamente, que depois perdem um bocado esse outro lado de fazer mais da vida. Porque é um bocado de a vida, o futebol, a tua prática ganha com seres mais, com conseguires perceber mais de quem és, como é que fazes as coisas melhores, como é que tu consegues estar no teu mais alto nível. A única maneira de sabes isso é quando experimentas. Sim. Mas aqui, outra vez, a diferença entre ter de ou poder. Sim. Sim. Não sei o que acrescentar agora. Tá bom. E com isso, acho que já tocaste em muitos pontos muito interessantes em termos de a música, não só como LPs, EPs, mas também discos, mas muito neste lado de a prática musical como um sítio onde se vai ver a prática de espetáculos, de palcos. Se quiseres passar mais por este, queres dizer mais alguma coisa? Ou podemos ir um bocado neste lado do Não sei, melhor? vamos onde tu quiseres. Estamos em tua casa. Acho que sim, para ir um bocado em diante, sim, sem ser o facto de adorávamos que houvesse mais salas pequenas, e mais disso, numa prática de, no seu melhor, de o que é que podia ser um mundo em que o palco está no seu melhor. Tendo a sua diversidade, mas como é que podia ser... o que é que são as possibilidades que se abrem em, diremos, 2050 ou mesmo daqui a 50 anos, em vez de só 25, uma coisa assim. Se tivéssemos a possibilidade de ter palcos, espetáculos, festivais, locais, grandes, pequenos, tudo isso, se estivessem no seu auge, no seu melhor, na sua melhor forma de expressão, o que é que seriam algumas coisas que seriam mais normais? Então, numa visão extremamente otimista, diria que a existência de uma ou mais artistas pop que trazem Portugalidade na sua proposta sonora e esta proposta estar inteiramente integrada por aquilo que é entendido numa perspectiva global como pop.
fenómenos como no Brasil termos a Anitta, que leva o baile funk, que era um estilo que era proibido, era música que era proibida, e era música das periferias, das favelas, e de repente torna-se um estilo musical que é acessível a todo o mundo, ao ponto da Madonna querer ter num álbum uma música com uma batida baile funk. Ou neste momento tu teres grupos de K-pop que estão a utilizar a batida baile funk nas suas músicas. Poderia... Ou até mesmo a Rosalía, que leva o flamenco e até mesmo a língua espanhola a um nível de internacionalização massivo. E está perfeitamente integrada com todos os fenómenos, não só de música, mas de cultura pop. Com isso também o Bad Bunny, o último álbum dele, foi mesmo isso, Puerto Rico para o mundo. Exatamente, tal e qual. No dia em que Portugal conseguir este feito, ou seja, um artista ou uma artista que chega a este nível de internacionalização, mas não com sobre, raízes sólidas. Mas não sobre uma perspectiva de world music. Sim. Tipo, alguém como... Eu acho incrível artistas como a Marisa, a Carminho, até mesmo a Ana Moura, que eu adoro, a Gisela João. Até mesmo se formos a falar da OG, Amália Rodrigues, ok, mas o fado é entendido como world music, é entendido como Portuguese folk music. Sim. E aqui... Estás a falar especificamente aqui eu estou a falar pop. especificamente de pop, mas com uma identidade indubitavelmente portuguesa, com signos indubitavelmente portugueses. E tornar a cultura portuguesa em algo sexy. Porque Portugal é sexy. Lisboa é sexy. Não é à toa que os americanos estão todos a querer vir morar para cá. Não é à toa. Eu lembro-me que em 2019, 2020, havia uma série de Berliners, uma série de criativos de Berlim que estavam todos a mudar-se para Lisboa. E eu estava mesmo com a sensação que Lisboa iria ser a próxima Berlim. Portanto, é só uma questão de, coletivamente, reunirmos as condições para que isso aconteça. Uma coisa muito engraçada nisso que estás a dizer também é um bocado de... o Eurovisão é um sítio que Portugal é dos poucos países que é tão assente quase todas as músicas que aparecem no Festival da Canção são muito portuguesas. A grande maioria delas. E é um bocado é um dos poucos sítios que parece que podemos ter essa Portugalidade mais no centro de várias formas diferentes. Que é engraçado porque é uma coisa que tens completa razão. Não é uma coisa que eu estou a sentir que se faz no dia-a-dia. Mas há um sítio onde se pode fazer isso um bocado mais. E uma Portugalidade que algumas vezes tem uma expressão um bocadinho diferente, que é ótimo. E eu também daí que vem que conhecemos o Conan Osiris, que para mim foi quando... Não a vi naquele ano, que foi um bocado... Fiquei com muita pena. Quando eu descobri finalmente telemóveis, fiquei tipo, isto é excelente, porque é que eu não ouvi isto antes? Porque também nessa mistura de cultura portuguesa. Porque mesmo aí, ele traz muita coisa que não é só uma versão de Portugal, são várias versões. Exato. Como também disseste antes, o Pedro Mafama faz muito parecido nisso. Sim, lá está. Eu acho que o Festival da Canção da RTP, em particular, não é Eurovisão. Sim. Mas os meus próprios vão mesmo para a equipa do Festival da Canção da RTP. Permitem esse espaço de experimentação. Por vezes é um pouco ingrato. Sim, porque estás a competir. Exatamente. Sim. São 20 pessoas, esse lugar de competição nem sempre torna as coisas mais saudáveis, eu diria. Sim. Eu acredito mesmo que a música não tem que ser competitiva. Sim. E acho que muitas vezes o lado competitivo torna a indústria mais problemática. Sim. Porque se o país tivesse uma dimensão... E eu acho que o lado competitivo na indústria portuguesa vem muito um lugar de mentalidade de escassez, sem dúvida. Porque se toda a gente entendesse que há, de facto, lugar para toda a gente, e todas as pessoas têm direito a ter uma vez, as coisas seriam diferentes. Sim. E pronto. Uma coisa que eu gostei disso também é a parte de... Portugal também é conhecido como um país que qualquer coisa que for para a Eurovisão vai sempre ser
muito português neste momento. Não foi sempre assim, mas na última década, especialmente depois do Salvador Sobral ganhar, foi mesmo uma coisa de isto é uma coisa que Portugal fica conhecido por vamos trazer uma coisa assim. Eu não sou da mesma opinião, discordo, porque eu penso no exemplo de, sei lá, uma banda como os Black Mamba. Sim, também é verdade. Que tem uma proposta que é soul, que é uma coisa super afro-americana. Sim. E tiveram num dos lugares mais cimeiros que Portugal ocupou na Eurovisão. Pois, não sei. Até mesmo quando eu penso na Mário, à exceção do uso da língua, não consigo. Okay. Acho que a sonoridade é contemporânea, mas não diria que é necessariamente portuguesa per se. Mas para mim a Portugalidade não tem que ser o fado. Tipo, não temos que levar todos adufos para ter Portugalidade. Acho que a questão é ainda mais profunda e para mim acho que às vezes até é um pouco problemático quando todos começamos a usar adufos e guitarras portuguesas à toa, sem ter um conhecimento profundo das raízes. E tu notas a diferença quando de repente tens uma artista como a Amy Curl que de facto conhece a história e as origens celtas da localidade onde ela cresceu, onde o seu conhecimento até antecede aquilo que nós entendemos por Portugalidade. Sim. Então, ou sei lá, alguém como a Ana Moura que pensa na influência africana que o fado tem. Ela quando vai fazer música matriz afrodescendente, não está só a honrar as suas matrizes, as suas origens em África, eu creio que a sua mãe era angolana, mas também há aqui um lado do fado ser muito influenciado pela música do norte da África e muitas vezes nós nos esquecemos que o facto de sermos um país ribeirinho provocou aqui muitos diálogos e muitos intercâmbios, então sim. Para continuar nessa nota, então, começaste por dizer que era ótimo ter 2 artistas pop de ribalta que tragam a Portugalidade na sua expressão variada. Acho eu também esta parte de não só uma Portugalidade do fado para o mundo, não. É trazer Portugal para o mundo de alguma forma. Sim, o fado já está no mundo. Exato. Então, sim. Então também um bocado de... outra vez no seu melhor, sem ser isso, mais coisas que seriam coisas que achas que seriam mais normais com um espectro musical no seu melhor. Sim. Eu acho que eu peço desculpa, mas eu acho que a tua pergunta responde, tipo, a tua pergunta é a resposta, então é só me dar a pontuação, mas é a resposta, sim. Mas é mais ingredientes que sejam importantes. Sim. Mas isso também implica também nós próprios vermos de forma diferente tipo, o que é que pode ser ou não entendido como música portuguesa. E se calhar a música portuguesa é mais diversa e mais vasta e tem mais possibilidades do que imaginamos. Então, que também... Sim. Uma coisa positiva do Slow J também conseguir ter o Mel Arena cheio. Sim. Eu lembro-me da primeira vez que eu vi o Slow J no Mel Arena foi em 2016, no Superbox Super Rock, nas escadas, à frente, também na altura em que Portugal ainda pensava que hip-hop não era muito grande, então puseram um espacinho e encheram-se as escadas todas. Sim, e tu e agora está lá dentro. Sim, o 2024 de Slow J foi monumental. Então, exato. Desde o Altice Arena, ou Paredes de Cor, o Superbox Super Rock lotado, foi o dia com mais pessoas no recinto. E era o dia em que o palco principal... os headliners eram portugueses, era o Papillon e o Slow J. E eu fico muito feliz de ver isso acontecer, de poder presenciar esses momentos. Não só também, até para nós enquanto consumidores. Sim. De repente termos consciência que a música que se produz cá é tão boa ou melhor do que muitos produtos que vêm de fora. Sim. E só porque nós temos mais oportunidade de os ver não quer dizer que sejam piores. Sim. Não, sim, para mim eu gosto muito de repetir espetáculos, não só na música, mas até mesmo
teatro e bailado, gosto de ir ver várias vezes porque me permite outras perspectivas. Então, não sei, a literatura não é de todo a minha especialidade, nem gosto de ler assim tanto, mas há livros, os meus livros favoritos eu gosto de ler mais do que uma vez, porque são tão bons que eu vou encontrar coisas novas, ou então eu quero que a emoção que evoca, eu quero senti-la novamente. Mas é isso, tal como no cinema, seria um desperdício vermos um filme apenas uma vez. Eu não gosto muito da mentalidade de não vou ver o Dino de Santiago porque já vi várias vezes. Não, vai ser um espetáculo diferente. Cada dia vai ser diferente. E eu acho também nisso, eu sinto muito com artistas quando estão no seu próprio país, e eu vejo mais em Portugal porque vivo cá a grande maioria da minha vida, sentem-se mais capazes de experimentar coisas diferentes, e não porque o público cá é mais permissivo, não, exatamente pelo contrário. Porque o público cá já me viu antes, já viu estas versões todas, eu não posso ir só pelo lado de nunca me viram, vou fazer o mesmo que eu faço sempre, e tentam coisas novas, e fazem coisas diferentes. Eu lembro muito isto, um concerto do Etoile Michel em Setúbal, que é de onde ele é. O que ele trouxe ao palco foram pessoas diferentes, a trazerem coisas diferentes. Foi uma celebração do álbum, basicamente. Sim. E com um lado interpretativo no meio. E aconteceu uma vez esse concerto, sim, nunca vai acontecer outra vez, dessa forma. Mas é uma coisa que eu ainda lembro e gosto imenso por causa desta também. As pessoas cá conhecem-me, então bora lá dar mais. Sim, sim. Não é a mesma repetição do mesmo, sim, concerto. Sim. Eu acho interessante quando os artistas têm essa perspectiva, e até mesmo a perspectiva de honrar o tempo que a plateia disponibilizou para estar naquele espaço, porque as pessoas podiam estar a fazer qualquer outra coisa, podiam estar em qualquer outro lugar e escolhem deliberadamente estar ali. Na maioria das vezes escolhem comprar um ingresso para estar nesse espaço. Eu acho super importante ter essa perspectiva de honrar o facto das pessoas terem tido essa iniciativa. Sim. Sim. E eu pessoalmente penso muito nessa forma, em qualquer banda que eu estou. E meio que não interessa se estão 2 pessoas ou se estão 2.000. Sim, vamos dar o nosso melhor. Isso também é uma coisa que já te vi com plateias mais pequenas e maiores, aliás, mais cheias e menos cheias. Sim. E não é isso que faz o teu concerto melhor ou pior. Sinto sempre uma grande gratidão pelo público no teu sim, sem dúvida, sim. E não sei, eu sinto que em Portugal não é assim tão fácil uma pessoa fazer da música a sua profissão. E é também um lado de eu não tomar, isto agora é super pessoal, é o facto de eu não tomar por garantido a oportunidade que eu estou a ter naquele momento de estar diante de pessoas que querem apreciar uma peça que eu criei. Então vem mesmo muito desse lugar de gratidão, sim. Sim. Uma pergunta que agora vai de cima. Como é que tu imaginas um mundo onde, ou aliás, pelo menos um Portugal, onde pessoas pudessem se dedicar a uma arte e conseguir sentir-se menos inseguras pela capacidade de sobreviver, basicamente? Ok, eu acho que é simples. Eu não tenho a resposta em concreto, tipo, não é uma questão de como é que eu imagino. Vamos observar países como a Suécia, a Alemanha, até mesmo Bruxelas, onde existem planos onde pessoas criativas conseguem ter uma vida digna e produzir, e haver uma mentalidade até diferente. Um artista alemão, quando vem tocar a Portugal, tem um documento que é assinado e o Ministério da Cultura disponibiliza uma verba mediante a apresentação deste documento. Porquê? Porque esse artista alemão está a propagar a cultura alemã pelo mundo. E há uma série de incentivos, sucessos de artistas como Daft Punk, Justice.
todo o movimento da French Touch aconteceu porque o Ministério da Cultura quase que literalmente pagava aos promotores para ter esses artistas nos festivais. Houve muito concerto em festivais alternativos, que eu não vou nomear, que têm artistas franceses nos palcos principais, porque era um negócio vantajoso para o promotor, mas também era vantajoso para a cultura francesa. Sim. E eu recentemente fui ao Paredes de Cor, vi a Zao de Sagasan e foi dos espetáculos mais incríveis que eu vi, e nem que fosse para o facto de eu, enquanto artista português, estar a olhar para aquele palco e ver o melhor desenho de luz de sempre, a melhor cenografia de sempre, o melhor stage plot de sempre, e saber que aquilo é feito pelos franceses, e ficar com a percepção de, não, espetáculos a sérios são feitos em França. Tipo, não, a música eletrónica na língua francesa é muito boa. Nem que seja só para eu ficar com essa percepção e querer ficar com vontade de comprar um bilhete de avião e ir para Paris, isso pode ser o suficiente. Então, mas isto é a minha visão. Sim, sim. Isto é mesmo a minha visão. E não é por acaso que o mercado na música em países como a Inglaterra tem a força que tem, ou até mesmo, sei lá, o mercado espanhol, não só pela escala, Sim. mas também toda a política de cotas de música espanhola que tem que passar na rádio. Pronto, é por isso que é possível o mercado da música ser altamente lucrativo num país como a Espanha, porque valorizam aquilo que é feito naquele país. E também acabas por ter, por causa disso, também um festival como Primavera Sound, Barcelona, que não precisa de ter a Rosalía ou o Santana como headliners, porque mas, no entanto, conseguem ter... Exato, sim. Mas o que eu quero dizer, eles não precisam sim. Porque, tipo, acaba por ser um headliner, não é só porque alguém paga, é literalmente sim. Porque tu pões os nomes em grande sim. Para pessoas irem. Sim. Então, tendo um Santana e uma Rosalía como headliners num dos maiores festivais do mundo, é também uma maneira de... Nós queremos que pessoas venham. Sim, então sim. também é parte de... Isso é um resultado de um trabalho todo feito antes. De um trabalho todo também de música espanhola ser bem recebida e bem vista em Espanha. E acabam por ter os maiores festivais, que não é só um festival espanhol, é um festival, provavelmente, um dos mais cotados no mundo em termos sim. De música um bocadinho independente, pelo menos um bocadinho independente, tipo, é provavelmente o festival mais conhecido por causa sim. disso. Sim, eu acho que também festivais como o Sonar e o Primavera contribuem para a imagem que nós temos de Barcelona enquanto sim. A cidade cosmopolita, que acaba por ser um epicentro de cultura aqui na Península Ibérica. Eu sinto que o Nós Alive faz um trabalho semelhante, mas Portugal, e em particular Lisboa, então neste momento até quem está à frente da Câmara Municipal de Lisboa, no momento em que estamos a falar, eu sinto que são pessoas que olham para a cidade como um parque temático, e não há uma perspectiva de integração de... É que parece que é quase... É pensar vamos proporcionar uma experiência incrível para quem vem, mas acaba por nem sequer ser uma experiência real. É quase como se fosse a Disneyland do Banksy. Às vezes eu acho que Lisboa está-se a tornar uma espécie de Disneyland. Ou aquele hotel que o Banksy fez à beira da... Em Bristol. Sim, sim. Não. À beira do muro que há em Gaza. Então, sim. Pois. Sim. Mas, sim, percebo-te completamente a parte também de... sim, também é verdade que, para mim, os melhores festivais... Os festivais que eu tenho mais gostado em Portugal... Geralmente não foram em Lisboa, também a verdade seja dita, e nisso, aliás, dois dos meus preferidos. O meu festival preferido em Portugal esteve no Porto, agora já não vai prestar, que é o Amplifest. Mas também pela comunidade, que é uma coisa assim, não é muito normal. Sim, e é um festival que está no mapa internacional. Sim. Claramente. Não era só pessoas portuguesas lá. E até há um lado que nós não pensamos, que é a questão de acesso. E eu acredito que todas as pessoas devem ter acesso à cultura
Um festival, embora um festival como o Amplifest tenha um ingresso que é pago, é a única alternativa que alguém que não tem disponibilidade financeira de ir aos Países Baixos ou ao Roadburn, aquilo é a experiência mais próxima Sim. que alguma vez uma pessoa portuguesa vai ter desse festival e de poder ver artistas desse circuito. Sim. Sim. Mas eu também quando faço estes comentários, que podem ser entendidos como críticas, vem num lugar de acreditar que Portugal tem imenso potencial. Sim. Tem imenso potencial, até mesmo no ponto de vista geográfico. Sim. Uma digressão internacional, uma digressão europeia pode começar aqui. E ou acabar. Sim, exatamente. De princípio ao fim, tipo, sim, daqui a voos vão para todo lado. Exatamente. As pessoas podem vir de qualquer lado para aqui, sim, passar por Espanha. Exatamente. De Barcelona chegam à França sem problema. Ou até a Itália. Sim, e lá está. Acho que também é uma questão de quem está a ocupar um lugar administrativo na cultura, ter também uma visão a longo prazo, não apenas pensarmos no imediato e nos esforços que são necessários agora, mas pensar nos frutos que isso terá daqui a 20, 40 anos. Então, para falar um bocadinho mais desses frutos, sim, o que é que são mais alguns destes frutos que tu verias como possíveis? Não são que vai acontecer, mas que são possíveis. Conseguimos também chegar a... O que é que são as possibilidades? A qual é que começamos a investir agora e chegamos a... Olha, uma das coisas que eu observo, eu acho que eu poderia falar do futuro, mas quero trazer luz para coisas boas que já estão a acontecer no presente e que não existiam há 5, 10 anos. Tu teres cursos profissionais dedicados à música. Sim. No Montijo existe uma escola onde um jovem pode fazer um 12º ano e ter formação em jazz, por exemplo. Ou até mesmo há coisas que nós não valorizamos assim tanto, mas acho que são super importantes, até mesmo como as orquestras filarmónicas ou os sítios nas comunidades onde as pessoas podem aprender instrumentos e aprender música. E acho que se poderia, sei lá, neste momento eu sinto que os cursos dedicados à música e até mesmo não só à produção musical, não só à aprendizagem do instrumento, mas também ainda são um pouco dispendiosos e apenas uma fatia um pouco privilegiada do país é que tem acesso. Acho que se poderia diversificar. Sim. E mesmo nas outras áreas do espetáculo, a investir na produção, na iluminação. Sim. Ou seja, a arte do espetáculo é uma máquina enorme com imensas engrenagens. Sim. E há aqui um lado também de business que poderia ser pensado de outra forma. No Brasil a música tem... os empresários têm uma visão quase como quem olha para stocks. Tipo, há uma visão até mesmo... Não sei qual é a melhor forma de dizer isto, mas há uma visão económica diferente. Sim, sim, sim. Sim, também são apostas, basicamente. Exatamente. Só investindo em artistas é que conseguem ter o tempo para criar, para conseguir chegar a um ponto em que haja esse retorno. Imagina, eu não estou no mercado, mas tenho Revolut. Então comprei algumas ações das Universais da vida, do grupo da Sony, etc. Ou seja, há aqui outras ramificações nestas áreas do entretenimento, até mesmo a nível do cinema, as AMCs e tudo. Sim. Existem outras formas de pensarmos nisto tudo e se as coisas forem bem feitas podem tornar-se rentáveis. E mesmo numa perspectiva de management, numa major existem tantos cargos, até mesmo na perspectiva jurídica, no direito. Qualquer pessoa pode estar no mundo artístico. Exato, existe muitas formas de olhar para a cultura. Sim. Não acho que a cultura deva depender só dos fins comerciais e deva depender apenas dos apoios de mecenatos, mas eu incentivo as pessoas a pensarem também dessa forma, porque eu pela minha experiência,
sempre me incentivaram a estudar outras coisas, porque sempre se dizia que não se faz dinheiro com a música. Mas a verdade é que há muita gente que tem as suas fontes de rendimento com base na música, no teatro, no bailado, no cinema. É só... Acho que precisamos de uma perspectiva mais otimista. Eu não sei se tu me queres fazer mais uma pergunta, mas há algo que eu gostaria de trazer para cima da mesa. Para mim foi muito importante fazer parte de um dos grupos de trabalho da Rebundance, porque foi a primeira vez em que eu percebi a importância das utopias. Por mais que seja preferível pensar em protopias, eu percebi a importância de pensarmos em utopias. E eu agora faço um espetáculo com o Teatro Praga, em que é uma homenagem ao José Barata Moura, e falamos de filosofia, e há uma parte do texto em que o André Teodósio, o ensinador, encorajou-me a falar sobre a utopia. E eu explico às crianças que a utopia é importante porque se nós não imaginarmos um mundo perfeito, nunca vamos sequer pensar em estratégias para chegar a esse lugar. Então eu estou muito grato por ter conhecido a ti e a Lívia, porque as experiências que eu tive com vocês nesses grupos deram-me a entender que é mesmo importante nós imaginarmos um país, um continente, um mundo onde não existem uma série de problemas que temos neste momento, porque isso permite-nos pensar de uma forma reversa, em que pensamos, ok, então o que é que precisamos de fazer para chegar a esse sítio? Abaixo disto, o que é que existe? E o que é que existe abaixo disto? E se calhar há de haver um degrau, um patamar que é alcançável e é só preciso fazer uma pequena alteração para estarmos um passo mais próximo daquilo que seria um mundo ideal. Portanto, obrigado. Obrigado, muito obrigado mesmo. É muito bom ouvir e também para mim é muito uma base de porque é que este podcast existe. É parte também de imaginar melhores futuros, não é para chegarmos lá porque eu tenho a maneira certa de olhar para o mundo, então por causa disso é melhor chegar lá. Não, é uma prática de imaginação, e especialmente melhor quando é coletiva, quando é juntos, porque assim também é um bocado de, não é para ser a coisa certa onde temos de chegar, mas é para nos inspirar no caminho, para inspirar-nos também a lembrar, tipo, uma coisa é pôr a tua imaginação neste isto é o que seria o perfeito. E depois escolher, ok, isto chega, isto é bom que chegue, eu posso fazer por aqui, mas é à base deste perfeito. Outra coisa é começares sem expectativas nenhuma, sem imaginar nenhuma e tipo, ok, isto é melhor, chega. Também é um bocado de, eu acho que podemos ousar querer mais. Sim. Porque eu acho que há tanta coisa que ainda podemos ter. Sem dúvida. E nisso também, muito mais salas. E eu agradeço o convite para estar neste podcast na medida em que é importante fomentarmos diálogo. Infelizmente a humanidade, enquanto organismo, não tem uma mente de colmeia, como certas espécies. Então nós temos mesmo que dialogar para compreender as perspectivas uns dos outros. E comunidades diferentes vão ter valências e necessidades diferentes. E não sei, as coisas só funcionam se houver realmente uma equidade. Então as coisas são justas se existir essa equidade. Portanto, obrigado por me permitirem estar aqui e poder expor a minha perspectiva. Espero que tenha sido útil. Uma última parte do podcast, últimas partezinhas, não tem de ser muito longo também, mas é um bocado de... Já passámos um bocado por isto, mas com esta ideia de onde é que queremos estar no seu melhor, com a música, com o palco, com a indústria, mas também com o lado independente, com o lado de criação. O que é que podemos começar a fazer hoje, meros mortais, mas também por dentro do lado de música? Como é que se pode ajudar a iniciar, a chegar a esse caminho? Como estavas a dizer agora também, o diálogo é uma parte importantíssima disso. Começamos a ter mais conversas. Eu acho que também, tipo, para mim, uma das minhas maiores recomendações é encontrar maneiras de encontrar música. Para mim é uma das minhas coisas mais importantes para eu conseguir também ter mais
latitude de música que é muito importante. Sim. Mas, sem ser isso, do lado meu, o que é que tu achas que, como ouvinte, como criativo, como criador de música, de Sim. arte, quais é que são as coisas que tu, ou pessoas como tu, por todas essas vertentes, conseguiam começar hoje para começarem nestas direções de para conseguir haver mais coisinhas, tipo, se calhar é também ir para festivais como o N2, Sim. mas também... Sim, quem diz o N2 diz o Festival de Músicas de Mundocinos, Exato. ou às vezes experimentar ir ao Festival de Jazz de Matosinhos, que é gratuito. Existem mesmo muitas coisas que podemos fazer. Já hoje. Ou seja, já dei aqui tipo 2 ideias. Poder aliar a cultura a uma ideia de turismo, por exemplo. E não quero focar apenas em géneros musicais que são entendidos como os mais aceitos por uma classe mais erudita. Nisso, a mesma coisa como o Amplifest, estavas a dizer, Sim. a única maneira de se ver música tipo que vai para o Amplifest é por existir um festival desse. Mas calma, o Amplifest, apesar de ser um festival de metal, é o metal intelectual. Também é verdade. Calma, tipo, dizer que vais ao Amplifest dá-te a entender que sim, és um apreciador, mas tens ali um nível de elevação. É um festival de metal onde nós ouvimos Max Richter nos intervalos dos concertos. Calma. Não, mas sei lá, para mim há um ponto de vista de educação e cultural que é pensar, sei lá, pode haver um preconceito em relação ao hip-hop, mas se calhar começar a tentar entender como é que surge este estilo musical em Brooklyn e porque é que surge, como é que se propaga pelo mundo, que importância é que tem para as comunidades locais, que importância tem num país como Portugal, em que na periferia de uma cidade uma família mais carenciada não é necessariamente uma família melaninada. Um país onde aquele que é considerado o melhor rapper é um homem branco. Tipo, pensar nessas coisas, pensar até mesmo na qualidade poética que é produzida por esses artistas. Ou, por exemplo, há pouco tempo estava a falar com alguém que estava muito entusiasmado, como eu, com o novo álbum da Capicua. E nessa roda havia uma pessoa que não é tão apreciadora. E nós aconselhámos, não ouças a música, lê. Lê como se fosse um poema. Sim, faz sentido. E a perspectiva mudou completamente. Ou seja, até mesmo coisas que... Até mesmo, sei lá, o baile funk, que não é a mesma coisa que era em 2000. Agora em 2020, sim, é mais sexualizado, tem uma série de temáticas que são mais marginalizáveis, mas há um contexto para isso acontecer e acho que é importante também entender porque é que é dessa forma, que importância política tem, que valor é que tem dentro das comunidades. Ou seja, a música não é só aquilo que ouvimos, não é só o que está na superfície, mas em relação a procurar a música nova, eu diria que é simplesmente ter uma mente aberta, porque também pessoas diferentes vão ter uma relação diferente com a música. Eu já ouvi pessoas dizer, eu não gosto de música portuguesa. E se calhar é uma pessoa que adora a Touch Me, do Rui da Silva. E não faz ideia que o Rui da Silva é um rapaz português que por acaso morava em Londres nos anos 90. Não sei. É uma pergunta que permite tantas respostas diferentes sim. para responder a tantas necessidades diferentes. Mas, acima de tudo, é termos consciência que o que se faz aqui é tão bom ou melhor do que o que se faz lá fora. Mais do que nunca, a música em Portugal está super profissionalizada. Sim. Até mesmo nos departamentos mais técnicos existem cursos superiores para formar pessoas para operar som, luzes, etc. Então, noutras áreas de espetáculo, nós temos companhias de bailado incríveis, temos companhias de teatro incríveis. As grandes e as pequenas. Sim. E
não sei, é uma questão também de irmos apoiando mutuamente. Sim. Não sei, eu geralmente quando vou a concertos de artistas nacionais, independentemente da sala ou do estágio em que estão, eu vou por dois motivos, ou quero aprender. Eu, se vou a um concerto do Plutónio, quero aprender como é que um artista daquele género musical está em palco, como é que comunica com as pessoas, como é que as pessoas se relacionam. Eu recentemente fui a um concerto de Kizomba e eu nem sequer não percebo nada de Kizomba, não sou apreciador de Kizomba, mas fui a um concerto para perceber como é que aquele artista se relacionava com o público, como é que as pessoas reagem. Outras vezes eu vou a concertos, às vezes vou ao Coliseu ver um concerto para apoiar um artista que é um amigo e que está a tocar na maior sala do país. Há quem diga, mas ele não precisa do teu apoio. Eu, tipo, podes pensar dessa forma, mas se calhar até precisa, porque um concerto no Coliseu, a carreira não termina aí. O concerto do Coliseu também vai impactar toda uma digressão do mesmo ano, do próximo ano. Sim. Portanto, depois também há outros meandros na forma como a música funciona, que só quem está por dentro é que que entende. Para mim é muito, ou seja, é por isso que eu valorizo muito eu ir apoiar um amigo que vai fazer um Altice Arena, que vai fazer um Capitólio, mesmo sendo um grande sei lá, até mesmo um amigo que vai tocar ao Desgraça. Sim. Para mim, independentemente do estágio, é importante eu, se tiver essa possibilidade, dar esse apoio. Como é que é para ti ver amigos na plateia? Awesome! Não, é super fixe. Não sei, durante muito tempo como... Não sei bem dar uma resposta, porque eu rapidamente tinha a capacidade de me tornar amigo de pessoas que gostavam da música que fazia. É o nosso caso. Sim. Não sei, até mesmo quando eu estava num palco como o Superbox Super Rock ou o Nós Alive, eu achava que a minha banda ainda era uma banda para os amigos, porque via muitos amigos na plateia. Não sei explicar, então. E eu não gosto de criar uma distinção, mas isto sou eu. Até no seio da minha banda tenho pessoas que não pensam como eu, mas eu não crio uma distinção entre eu e alguém que está na plateia só porque estou em cima de um palco. Sim. Não só porque acredito que a experiência do concerto todas as partes são importantes. Se a plateia não estiver entusiasmada, eu se calhar também não vou dar um concerto com o mesmo entusiasmo, porque os artistas alimentam-se muito da energia da plateia. Sim. Mas acredito que somos seres humanos a viver uma experiência única. Nunca me coloquei naquele sítio, naquele estado de semideus por estar num palco. Então, e apesar de quando estou na plateia, meio que olho para os meus amigos dessa forma. Eu quando vejo a Selma Wamus no palco, eu acho que ela é uma divindade. Quando eu vejo o Dino ou a Surma, eu acho que são pessoas do outro mundo. Sim. Que foram abençoadas de alguma forma, de uma coisa sobrenatural. E eu tenho o privilégio de poder estar a presenciar isso, pelo menos durante aqueles minutos em que aquelas pessoas estão a produzir som, aquilo parece quase mágico. Sim, é muito verdade. Sim. E especialmente, sim, eu percebo isso, é também uma coisa de... como nós vemos as pessoas quando estão em palco, não é como nós vemos as pessoas no dia a dia. Sim, sim. Porque senão era diferente. Também é muito diferente experienciar-te a ti em palco ou aqui à minha frente. Mesmo essa diferença é enorme. Tu também tu mexes diferente. Sim, porque também o palco permite. Eu acho que é importante, até mesmo se formos pensar num lado psicológico, pensar sei lá, nos textos do Jung e tudo, se calhar eu no palco posso ter acesso à minha sombra que se calhar na vida real eu não tenho, ou posso ser expansivo de uma forma. Há muita coisa que é permitida em palco que noutros contextos não são. Eu no início da minha carreira tocava com um artista que ele é pastor evangélico e o rock and roll era um espaço onde muita coisa era permitida. Sim. E
coisas que jamais seriam possíveis no seio de uma celebração evangélica batista. Portanto, eu acho que a música tem essa capacidade de salvar vidas também nesse sentido. Sei lá, quando tu vês alguém como o John Batiste a tocar piano, tipo, é transcendente. Sim, e tu percebes que há ali uma série de coisas que estão a acontecer que de repente são permitidas e que aquele ser humano pode se expressar de uma forma que se calhar noutro contexto não seria possível. Sim, e para mim, por exemplo, essa é a beleza que eu vejo no metal. Quando vamos ao Amplifest, muitas vezes é muito isso que estamos a presenciar. Quando vemos uma banda de culto como o Amen Ra, há uma série de coisas naquela celebração litúrgica que só fazem sentido naquela hora, naquele lugar, porque foram reunidas as condições para isso e estamos todos no mesmo mindset. Então, eu acho que mais pessoas deveriam ir a concertos dos Coldplay, por exemplo. Para ter essa experiência. Tens razão. Nem que seja para ter a sensação de... Estão todos no mesmo sítio para Exatamente. a mesma coisa. Sim, se calhar mais pessoas deviam ir ao Paredes de Cor. Se calhar... Pronto. E sim, eu acho que também... Ter essa sensação de estar em comunhão, em congregação, de estar em consonância com um grupo grande. Com o acreditar que esta pessoa é alguém que eu estou a ouvir neste momento e a gostar neste momento e a apreciar neste momento. E não só, nem é isso, nem é sobre esta pessoa, é sobre todos nós. Sim. Aquela sensação de estarmos num concerto de rock e de repente todos nós sentimos que estamos unidos pela mesma coisa. Sim. E há uma coisa que eu adoro na música, que é... Há coisas que são importantes, mas que de repente me deixam de ter a importância. Por exemplo, eu quando estou a tocar com alguém, eu consigo relacionar-me com essa pessoa e comunicar com essa pessoa independentemente de género, origem, religião. É mesmo uma experiência de conexão humana. Sim. Diferente de outras formas que nós nos conectamos. Até mesmo numa perspectiva mais filosófica, se tu pensares na linguagem como uma ferramenta de entendimento, exatamente. De conexão, de empatia. E a música acaba também por funcionar como outra forma de linguagem, de comunicação. Sim. Sim. É muito engraçado. Eu estive numa banda de cover de metal e quando eu estive lá era muito fácil estar com essas pessoas na sala a tocar música e fazer e etc. Não sei se eram tipo... são pessoas que eram... 2 deles eu quase nunca via sem ser nessa sala. 2 dos 4 com quem eu estava não via sem ser nessa sala. Sim. E também era muito uma coisa de... Não, aqui é fácil. E eu só estava a cantar, nem estava a tocar um instrumento. Sim. E é muito... sim, música como uma linguagem e estávamos todos a adorar a música que estávamos a tocar. Sim. E houve músicas que nós queríamos mesmo tocar em concerto também, tivemos 2, na universidade, que não tocámos porque houve um momento em que parámos de gostar de tocar. Sim. Então estávamos todos tipo, isto já está a ficar um bocado chato. Ok, esta música cai. Então mesmo esta parte de conseguirmos chegar a esse consenso super rápido. Notar que isto já não estava com a mesma energia, com a mesma felicidade. Sim. Então mesmo... Sim. A música como uma linguagem e também... Eu acho que nisso também é uma coisa que eu estou a dizer. Eu acho que a experiência de música por dentro muda muito o pensamento sobre a música também, diria. A parte de... O que é esta criação mesmo na parte de covers. Um karaoke, por algumas vezes, às vezes, especialmente se for em grupo, pode ser uma coisa que muda a maneira como vemos. É assim que isto funciona, é assim que se comunica. Como é que eu digo a essa pessoa que agora é ela a fazer a coisa dela? E não só, se for pensar até mesmo numa perspectiva de wellness, de bem-estar, houve um estudo de um grupo de psicólogos que tenta elencar aquilo que contribui para que as pessoas tenham uma vida mais feliz. Uma delas era cantar. Pois. Sim. Ou seja, nem que seja só pelo facto de deixar mais feliz.
há um rapaz que eu sigo no Instagram que ele canta super mal, mas está sempre a pôr stories a cantar. E ele parece um labrador, parece que é muito mais feliz do que todas as pessoas que criam grupos a ridicularizar as stories dele. Mas a verdade é que, aparentemente, ele tem uma vida muito feliz. Tipo, ele parece estar muito feliz. E que Pronto. esse cantar também traz-lhe essa Mas felicidade. aproveito para dizer que o ponto mais importante nesse estudo era a prática de gratidão. Então, se todos nós praticarmos gratidão na nossa vida, somos mais felizes. Sim. E é isso, se calhar essa entrega que tu mencionas quando me vês em palco, até mesmo quando eu posso estar a fazer performance art e tive oportunidades ótimas. Para mim, trabalhar com a Grada Quilomba foi dream come true. Mas até mesmo quando estou a tocar um DJ set, seja onde for, estou mesmo numa postura de estou grato por poder estar a partilhar música com pessoas. Mesmo até posso estar a tocar um DJ set num restaurante, tipo, estou grato por poder estar a fazer a curadoria da banda sonora da refeição de uma pessoa. Eu não sei se alguém vai fazer um pedido de casamento durante essa refeição. Não sei. Tudo o que nós fazemos é muito importante para o coletivo. Até a coisa que nós valorizamos menos é super importante. E acho que muitas vezes nós socialmente fazemos uma inversão de valores. Se calhar é muito mais importante o trabalho de uma pessoa que trata do saneamento de uma rua, Sim. que mantém a nossa rua limpa, do que propriamente o trabalho de uma hiper-influencer como a Kim Kardashian, por exemplo. Só para citar um nome. Sim, eu acho também, eu não lembro agora qual era a situação, mas lembrar-me que nós facilmente desvalorizamos mesmo este lado de as coisas que nós fazemos no dia-a-dia que faz parte da nossa vida. Sim. Provavelmente as coisas que cada um de nós pensa, onde nós somos ótimos, não é a mesma coisa que as outras pessoas pensam, porque também essa parte normal do nosso dia-a-dia nós desvalorizamos, não porque tiramos o valor, mas pelo mas isso é só normal. Mas as coisas mais normais podem ser as coisas mais lindas. Sim, sem dúvida. Ok, com isso, acho que deixamos a conversa por aqui. Muito obrigado, sim, Alex. Good note. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por estar. E sim, obrigado por abrirem. Obrigado. A você. Obrigado. Ótimo ter-te cá. Obrigado.